Boa noite. Prosseguindo com a leitura de Orçamento Público, Administração Financeira e Orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal. Autoria de Augustinho Paludo. 10ª edição, revista e atualizada. Editorial Juspodium. Maravilha, vamos lá. Economia do setor público. Capítulo 1º, Orçamento Público, tópico 1.2. Aspectos gerais do orçamento público. O orçamento anual da União é composto pelos orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimento das estatais. O orçamento anual da União é composto pelos orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimento das estatais. Ele prevê todos os recursos e fixa todas as despesas do governo federal referentes aos poderes legislativo, executivo e judiciário. Nenhuma despesa poderá ser realizada se não estiver autorizada no orçamento anual, na LOA ou em lei de créditos adicionais. E todas as despesas devem ser inseridas no orçamento sob a forma de programas. O orçamento da União Federal é uma lei, Lei Orçamentária Anual, elaborada em um ano para vigorar no ano seguinte. É a concepção do planejamento público. Planeja-se em um ano o ano posterior. Neste ano, 2023, planeja-se o ano de 2024. Portanto, a Lei Orçamentária Anual, que será executada em 2024, será elaborada neste ano de 2023. Nenhuma despesa poderá ser realizada se não estiver autorizada no orçamento anual, na LOA, Lei Orçamentária Anual, ou em lei de créditos adicionais. E todas as despesas devem ser inseridas no orçamento sob a forma de programas. O orçamento público é um instrumento de planejamento que expressa o esforço do governo para atender à programação requerida pela sociedade, a qual é financiada com as contribuições de todos os cidadãos por meio do pagamento de tributos, contribuições sociais e tarifas de serviços públicos. Qual é o papel do governo do Estado na economia? Promover o bem-estar da sociedade. E o que é a sociedade? Ora, a sociedade, economicamente falando, é a interação entre os agentes econômicos fundamentais para o acontecimento da economia da sociedade. Famílias, empresas, bancos e governo do Estado. Então, observamos a existência de 4 mercados na economia da sociedade: mercado de trabalho, mercado consumidor, mercado de capitais e o mercado da economia do setor público. Este mercado da economia do setor público é o que estamos estudando a partir da leitura deste livro do professor Augustinho Paludo. O orçamento público é um instrumento de planejamento que expressa o esforço do governo para atender à programação requerida pela sociedade,
a qual é financiada com as contribuições de todos os cidadãos por meio do pagamento de tributos, contribuições sociais e tarifas de serviços públicos. Tributos. Interessante. Falar em tributos é falar sobre a principal fonte de financiamento do gasto público. Porque o gasto público, macroeconomicamente falando, o gasto público é igual à tributação mais a variação da dívida pública. E de onde vêm os tributos? Economicamente, os tributos vêm para os cofres do Estado a partir da dinâmica do desenvolvimento das transações econômico-financeiras comerciais. É o comércio vendendo mercadorias. São os prestadores de serviço vendendo seus serviços. É o volume de transações de compras e vendas na sociedade aumentando. E a cada transação econômica há a cobrança de tributos. Então, os tributos vêm do funcionamento da economia. É a indústria produzindo bens e vendendo para o comércio comercializar os bens e os serviços para nós, consumidores finais. É o agronegócio funcionando. É a lavoura plantando e colhendo. É a criação de animais. São os bancos financiando a economia produtiva, agronegócio, indústrias e comércio e prestação de serviços. Dimensões orçamentárias. Segundo a Consultoria de Orçamento do Senado Federal, o orçamento público apresenta 3 importantes dimensões, todas de interesse direto para a sociedade. Dimensão jurídica. O orçamento público tem caráter e força de lei, e, enquanto tal, define limites a serem respeitados pelos governantes e agentes públicos, no tocante à realização de despesas e à arrecadação de receitas. A elaboração e a aprovação do orçamento público seguem o processo legislativo de discussão, emenda, votação e sanção presidencial como qualquer outra lei. O orçamento público é uma lei. Por isso tem dimensão jurídica. Dimensão jurídico-legal. É uma lei. Dimensão econômica. O orçamento público é basicamente um instrumento por meio do qual o governo extrai recursos da sociedade e os injeta em várias áreas selecionadas para a promoção do desenvolvimento do país. Esse processo redistributivo não é neutro do ponto de vista da eficiência econômica e da trajetória de desenvolvimento de longo prazo. O gasto público afeta a dinâmica da atividade das empresas. O gasto público afeta a dinâmica das atividades das empresas do agronegócio, das empresas industriais, das empresas da construção pesada e da construção civil. O gasto público afeta a dinâmica do funcionamento do comércio. Então, há uma dimensão econômica do orçamento e a execução orçamentária, o impacto dela na economia não é neutro.